De volta com o cenário político, nesta sexta-feira estamos falando sobre direito eleitoral aqui com o Dr. Canidé Maia, que é especialista no assunto. E você de casa, se tem alguma dúvida, você é político, é candidato, você é um curioso deste tema, manda mensagens aqui nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no canto da tela. Um abraço aqui para o Moisés. Moisés aqui do Abolição 1. Tá ligado no cenário político, já passou mensagem aqui no nosso WhatsApp, algumas mensagens chegando aqui, o Benes, Juninho no BH, pessoal acompanhando. Quem também aqui está assistindo a gente? O Pedro Paulo do BH está dizendo que lá está chovendo. Está chovendo e muito no bairro Belo Horizonte. Muito obrigado aqui pelo feedback. O Pedro Paulo mandando mensagem aqui para o nosso telefone WhatsApp 988028979. Quem também está aqui com a gente, na Lagoa do Mato, parabeniza Canidé Maia. Esse sim tira o chapéu. Diz que o Raimundo Nonato, valeu, muito obrigado pela participação. O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu os dias para a realização de eleições suplementares em 2023, caso prefeitos eleitos percam os mandatos após decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Os novos pleitos podem ser agendados para 15 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março, 2 de abril, 7 de maio, 4 de junho, 2 de julho, 6 de agosto, 3 de setembro, 1º de outubro, 12 de novembro ou 3 de dezembro. Caso seja necessário realizar eleições suplementares, os tribunais regionais eleitorais deverão marcar a data de acordo com esses períodos pré-definidos. No calendário das eleições suplementares de 2023, disponível no site da Corte Eleitoral ou do TRE, 5 municípios distribuídos nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pará já têm datas definidas. No município de Panguaçu, aqui no Rio Grande do Norte, as eleições suplementares devem acontecer dia 5 de março. Segundo a portaria do TSE, as eleições suplementares devem ser realizadas das 8 da manhã às 5 horas da tarde, horário local. Em 2022, 28 municípios brasileiros realizaram eleições suplementares. Panguaçu já tem data definida, 5 de março, é fácil de lembrar porque é o aniversário de Caraúbas. Então vai ter eleições lá em Ipanguaçu. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o doutor Canidé Maia. Doutor, no bloco anterior a gente falava muito sobre essa fiscalização mais intensa que está havendo nas contas dos que foram candidatos. E aí algumas prestações foram negadas, né? Eu queria que o senhor me explicasse a diferença entre a observação na conta ali, nas parciais, antes das eleições, se existe essa fiscalização antes das eleições e depois das eleições, que é o que a gente está vendo agora acontecer. O que representa isso? Volúvel e assinante e telespectador que está em casa nos assistindo também pela internet. Interessante, Volúvel, é que a gente faz um link quando sai uma reportagem dizendo candidato fulano de tal, e essa é uma observação que as prestações de contas que foram analisadas até o presente momento foram daqueles candidatos que conseguiram êxito nas urnas e os primeiros suplentes. Os demais candidatos que não conseguiram ser eleitos, as contas não foram analisadas ainda pelos técnicos do TRE. Então, vamos ter mais uma quantidade de prestações de contas desaprovadas em grande quantidade a partir, talvez, do mês de fevereiro ou março, quando os técnicos começarem a olhar essas prestações de contas dos candidatos que não tiveram êxito nas urnas. Mas o que é que acontece quando o jornal lá, a imprensa dá, fulano de tal teve as contas desaprovadas, parecer do órgão técnico do TRE pelas desaprovações das contas de fulano de tal, e ainda diz que tem que devolver tantos reais. O Ministério Público dá parecer também favorável no mesmo sentido e, em alguns casos, o TRE aprovou as contas com ressalva, né, de que o candidato estaria com suas contas legais aprovadas, mas teria que devolver determinado valor, 800 mil, 350 mil, nós tivemos valores exorbitantes de 300 mil reais, 250 mil reais. O que é que acontece, Vonúvio? Muitos candidatos se apavoram na hora que tem suas contas desaprovadas pelo TRE, mas isso não deixa o candidato inelegível. O simples fato da prestação de contas do candidato a deputado estadual, do candidato a deputado federal, de governador, de prefeito, ser desaprovadas tanto pelo órgão técnico como pelo Ministério Público e também pelo o corpo, o plenário do TRE de todo o Brasil, e que seja mantido pelo TSE, isso não deixa e não torna o candidato inelegível, ele pode concorrer à nova eleição.
Mas aí o que da questão, o que se observa nessa questão é que o artigo 30A, né, que está lá na 9.504, na nossa lei eleitoral, ele diz o seguinte, que da diplomação a 15 dias, o Ministério Público pode entrar com ação, cobrando e tratando sobre o abuso do poder econômico daquele candidato que teve suas contas aprovadas. Aí sim, Vonúvio, aí sim, o candidato pode ter o seu diploma cassado e, se já tiver tomado posse, pode ter o seu mandato cassado. Esse é a grande questão, que aí os juristas se debatem muito sobre isso, tanto que você não vê nenhum advogado, quando as contas são desaprovadas, ele é muito preocupado com a desaprovação. Ele fica muito mais preocupado com a ação que vem depois da diplomação, que abre esse prazo de 15 dias para que se faça uma AGE e vá se investigar como foi que aquele dinheiro foi gasto, se aquilo ali influenciou como abuso do poder econômico para que aquele candidato tivesse aquela quantidade grande de votos e conseguisse êxito em detrimento dos demais, que não gastaram daquela forma. A gente falou agora há pouco sobre lá em Panguaçu, abuso de poder econômico também foi um dos pontos colocados pela Justiça Eleitoral. Recentemente teve também vereadores, né, que foram cassados aqui também no Rio Grande do Norte. Quando se tem essa circunstância de desaprovação das contas, que acontece a desaprovação aqui e segue para o TSE, como é que é essa tramitação, doutor? Na verdade, Vonúvio, vamos falar especificamente da eleição estadual, que é o primeiro grau já é o TRE. Quando você tem a conta desaprovada no TRE, tem um prazo para você recorrer para o TSE. Aí vamos dizer que suas contas foram desaprovadas por uma ilegalidade lá de um gasto de R$6.000, por exemplo, e o TSE mantém essa decisão como contas desaprovadas. Isso não influencia em nada. Você não perde este mandato, você é diplomado, é empossado e você pode ser candidato na próxima eleição. Mas se o Ministério Público desta ação, que deu a aprovação das suas contas, e tiver no prazo de 15 dias da diplomação, ele entrar com a ação do 30A, tratando de abuso de poder político, abuso de poder econômico, isso pode lhe tornar inelegível e cassar o seu mandato ou cassar o seu diploma se você não tiver tomado posse. Então, essa condição de ter somente as contas desaprovadas por qualquer que seja o erro técnico ou por um erro formal ou até mesmo por o TRE entenda, o técnico do TRE entenda que você usou o recurso do FEFEC de forma errada e pagou R$10.000 a um fornecedor que hoje, interessante, uma nova versão das análises técnicas é falta de capacidade econômica ou falta de capacidade operacional do fornecedor. Nós tivemos, e eu observei várias prestações de contas dessas que foram desaprovadas, no relatório do técnico e no relatório de uma comunicação que o Ministério Público fez, dizendo que posto tal de combustível só tinha dois funcionários, como é que ele tinha abastecido lá 30, 40 ou 50 mil reais. Faltava capacidade operacional daquele posto vender aquela quantidade de combustível. Então, até isso, nós tivemos de novidades nas prestações de contas de 2022. E quando a gente fala de prestações de contas, que abuso de poder político, abuso de poder econômico, é uma verdadeira dor de cabeça. E quando tem ali o jurídico do partido, que precisa cuidar de várias contas, né? Precisa cuidar de vários candidatos, o que o senhor observa como ponto crítico neste momento? Porque existem aqueles que têm condições de ter a sua assessoria jurídica e contábil, né, ali por fora, mas tem outros que jogam nas mãos ali do partido e às vezes o partido não tem essa responsabilidade. Como é que o senhor observou neste ano esse assunto? No nosso caso mesmo, né? Nós fomos contratados por um determinado partido para prestar assessoria a todos os candidatos, que a gente chama lá toda a legenda que ele lançou de candidatos. E nós fizemos uma reunião prévia, assim, todo jurídico trabalha dessa forma, fez uma reunião prévia com todos os contadores, né? Passou um checklist de como era que devia. Então, nós cuidamos desde o registro de candidatura à prestação final, de contas final daquele candidato. E aí a gente passou, e aí não tem como se trabalhar independente, porque você não cuida das contas do candidato, tem sempre um contador cuidando. Mas para a gente unificar e harmonizar esse trabalho, a gente fez uma reunião prévia com todos os contadores,
né? E apresentamos para ele uma forma de trabalhar que facilitasse, no final, o resultado. Nós fizemos modelos de contrato, nós fizemos modelos de recibo, nós fizemos um checklist do que ele precisava de pedir, por exemplo, para contratar um bandeireiro para estar na rua. Então, isso é um compliance, é uma prevenção que a gente faz. Todos os advogados da área eleitoral cuidam muito bem disso, para que não seja surpreendido, e mesmo assim a gente porque a vontade política é bem maior, né? Na hora que começa a disputar voto, começa a briga do voto, a gente sempre está muito atento, mas às vezes passa uma coisa desapercebida, e isso vem nas diligências das prestações de contas. Eu costumo dizer que na prestação de contas hoje você não consegue fazer nada escondido. Sempre vem uma diligência. Os sistemas do TRE com o TSE estão muito cruzados. Banco Central com Receita Federal informando nota fiscal eletrônica, as prefeituras informando as notas fiscais eletrônicas de serviço, o Banco Central informando os extratos. Então está muito cruzado. Nós tivemos exemplo de um candidato aqui do Rio Grande do Norte que questionaram por que determinada nota fiscal tinha sido emitida, 2 ou 3 notas fiscais, valores de 6 ou 7 mil reais, e não estava na prestação de contas dele. Então isso vai causar talvez um problema para ele no futuro, porque se o Ministério Público pegar esse viés e entrar com abuso do poder econômico, pode alegar que ele sonegou uma despesa, ou seja, usou um caixa 2. Isso é o mais grave que nós temos hoje nas prestações de conta eleitoral, é a história do caixa 2. Eu vi como exemplo contas que foram reprovadas porque o candidato não declarou nenhum bem, mas gastou tantos mil reais. Isso foi comum nesse período? Vamos ouvir, interessante, é bom você, quando você fala nisso, eu lembro muito dos candidatos que na hora você faz a declaração de bens dele, ele não declarou, por exemplo, um veículo, que era proprietário de um veículo. E durante a campanha, ele declarou que estava usando o carro dele mesmo, né? Fez aquela declaração, disse, olha, estou usando meu carro. Agora, na prestação de conta, foi questionado como ele declarou que não tinha patrimônio e declarou um carro. Ele declarou 0 de patrimônio, mas aí apareceu com um comitê numa casa que era dele, cedendo aquela casa para o comitê dele. Então, essas questões aí, que os bens patrimoniais do próprio candidato não precisam aparecer na prestação de contas. Tanto que o veículo que é utilizado, e foi uma grande briga da agente jurídico para explicar para os candidatos, e aí vem desde 2016 isso, que o veículo do próprio candidato e as despesas do próprio candidato não podem ser bancadas com o dinheiro da campanha, nem do fundo partidário, nem do FEFEC. Então, os candidatos ficavam muito revoltados quando a gente dizia isso. Eles disseram, não, eu tenho o meu carro, não pode abastecer. As despesas do próprio candidato não podem ser pagas com recursos da campanha, ou seja, fundo partidário e FEFEC. Então, era muito difícil. E você pegou agora nas prestações de conta, analisando as prestações de conta de outros colegas, que alguns candidatos abasteceram o seu próprio carro e o TRE estava mandando devolver aquele valor para o Tesouro Nacional. Quando fala nesta questão de devolução, a governadora, por exemplo, ali teve as contas para devolver 800 mil reais. Teve candidato 200, 300 mil reais. Esse valor, ele é devolvido ou como é que é? Porque o serviço talvez deve ter sido prestado. O dinheiro eles gastaram. É preciso devolver de verdade? Na verdade inclusive o TRE dá um prazo de 15 dias para que o candidato faça a devolução voluntária ao Tesouro Nacional através de uma GRU. Ele tem que emitir uma GRU dentro daquele prazo que o TRE determina e depositar o dinheiro para o Tesouro Nacional, que é de onde vem esse dinheiro. O fundo partidário, o FEFEC, vem de recurso do Tesouro Nacional, sai do orçamento fiscal da União, então tem que devolver para lá. E aí você me pergunta, se ele não devolver, na mesma semana, passou aquele prazo, o TRE já encaminha para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que ela execute aquele valor contra o CPF daquele candidato que não devolveu aquele dinheiro. Então, ele vai passar por uma mesma execução que tem quem, por exemplo, sonega imposto. Ele vai ter o mesmo tratamento de uma pessoa que deixou de pagar um tributo. Vai ser executado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, vai ter os seus bens bloqueados e, muito possivelmente, ele vai ter que pagar. E aí, você me pergunta, cabe parcelamento? Depois que está lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cabe sim que ele vá lá e faça um parcelamento até em 60 vezes. Vamos fazer mais um intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta aqui a nossa conversa com Canindé Maia, advogado.